Louvado seja Deus, estamos ao vivo, né? Mais um programa, o que a Bíblia diz. Agradecendo a você que já está aí conectado com a gente. Deus abençoe a sua vida poderosamente. Vamos começar porque hoje a gente está um pouco atrasado. Vamos direto ao ponto. Aqui na minha frente já o pastor Jonas. Paz do Senhor, pastor Jonas. Seja bem-vindo a mais um programa, o que a Bíblia diz, pastor. A paz do Senhor, Diácono Gil, da paz do Senhor você que nos assiste, uma boa noite. É sempre um prazer estarmos aqui para falar um pouco da palavra de Deus. E hoje, como de costume, né, a gente tenta trazer um tema relevante, algo que esteja bem em evidência, né, algo que seja também importante, fundamental para a fé cristã. E hoje a gente vai tratar de um tema que eu acredito que, se você não estiver passando por isso, você um dia pode enfrentar. Eu acho que é comum na vida do cristão o cansaço espiritual, né? O esgotamento espiritual, assim como o esgotamento físico, né? Então nós vamos falar sobre isso, falar um pouco, trazer aqui uma reflexão básica, algumas explanações básicas sobre o assunto. Pois bem, o assunto hoje é o cansaço espiritual, né, pastor Jonas? Vamos ver sobre esse cansaço, né? O que fazer para se livrar desse cansaço? E o que é o cansaço espiritual? Você que já está conectado com a gente, compartilha aí essa live com mais um irmão, convida mais um para essa live, porque o assunto hoje é bom. Compartilha no grupo da tua igreja local, né? Sim. Compartilha nos grupos de WhatsApp aí. Isso, compartilha aí aonde você vê que tem alguém assistindo. Chama aí para nossa live, chama para o nosso programa, porque o assunto hoje é bom e é um assunto que tem muita gente sofrendo dessa situação, não tem, pastor Jonas? Com certeza, Diácono Gilda. O cansaço espiritual, todos nós não estamos isentos, né? Paulo fala aos Gálatas sobre isso, né? E eu separei até um texto que está lá em Gálatas, capítulo 6, verso 9, que diz o seguinte: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido, né? Então aqui nesse mesmo versículo, somente o versículo 9, nós vemos a palavra não cansemos, e no final nós vemos a palavra desfalecido, né? Se nós não tivermos desfalecido. Então, olha aqui, como é interessante nós analisarmos esse texto e olharmos que ele diz que nós não nos cansemos. Ele se inclui também no plural, né? Isso. Não nos cansemos. Ele se inclui também nisso aqui. Ele está dizendo que ele também não está isento do cansaço espiritual, né? E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo, tem um tempo determinado, no tempo certo, nós colheremos, né? Ceifaremos, né? Se não houvermos, o quê? Desfalecido, né? Se nós não tivermos cansado ao ponto de desfalecer. Então há um cansaço e há um desfalecimento no cansaço. Então, o apóstolo ele exorta aqui aos Gálatas sobre o perigo. É um alerta eminente do cansaço espiritual. Olha, não nos cansemos de fazer o quê? Fazer o bem. Então, tem como cansar de fazer o bem? Tem. Tem, né, pastor? Há um nível de cansaço que você não quer mais fazer o bem. Você não quer mais servir aos outros, não quer mais servir a Deus, né? Às vezes você se isola, se fecha e prefere servir só ali a sua família. E há caso mais extremo ainda que o camarada decide, então, se isolar até da família, não servir mais nem a família, né? Então, há como cansar de fazer o bem. Paulo está falando isso aos Gálatas, e olha aqui, que interessante, né? Ele fala isso aos Gálatas, porque ele, na saída de uma cidade para outra, que é nessa região aqui, da Galácia, ele sai de uma cidade para outra, que eu me esqueci aqui o nome da cidade, você pode até se lembrar aí, comentar. Ele sai de uma cidade para outra, nessa região aqui da Galácia, Diácono Gildi, ele é apedrejado, né? Ele é açoitado e apedrejado, dado como morto. E depois ele está aqui, na região da Galácia, pregando para essas pessoas. Interessante. E olha o que ele diz: não nos cansemos
de fazer o o bem. Não nos cansemos de fazer o bem. Então, é isso que Paulo está querendo dizer. Que mesmo você não sendo reconhecido muitas vezes, mesmo você sendo maltratado, mesmo você sendo muitas vezes tendo o seu trabalho não reconhecido, tendo o seu esforço às vezes tido como o que você fez, a ingratidão, ela pode chegar até a sua porta, mas nós não podemos nos cansar de fazer o bem, né? Não podemos desfalecer, cansar ao ponto de desfalecer, que é ainda um estágio ainda mais avançado do cansaço, né? Nós vemos o desfalecimento aqui comparado ao desmaio que uma pessoa faz uma maratona de não sei quantos quilômetros, aí ela se esforça tanto, o cansaço é tão extremo que ela desmaia. É o desfalecimento aí. Então, nós não podemos cansar ao ponto de desmaiarmos, de desfalecermos, de desistirmos, né? Desfalecer é isso, de morrer, desistir, desmaiar. Então, o cansaço espiritual, ele é um perigo iminente. É algo que afeta muitos cristãos, principalmente aqueles que estão mais engajados, meu irmão Júlio. Aqueles que estão mais servindo, aqueles que estão no serviço mesmo. Aqueles que estão na linha de frente, aqueles que decidem, então, liderar o povo, estão lá como líderes eclesiásticos, né? Liderança de ministério, lideranças de departamento, cuidando ali de pessoas, pastoreando a Igreja de Cristo. Acontece muito mais nessas pessoas do que aqueles que porventura decidem ali combater, mas combater mais ali na retaguarda, não estão tanto na linha de frente, com tanto serviço acumulado, com tantas tarefas eclesiásticas. Há um escritor teólogo, que eu me esqueci aqui o nome, que ele vai dizer que o cansaço espiritual, ele acontece muito menos pelo pecado e muito mais pelo serviço. Então, aqui eu estou falando disso para pessoas aqui que, porventura, servem na igreja e acabam se atarefando. Eu já vi pessoas, elas por não ter alguém para fazer, elas se encher de tarefas eclesiásticas e espirituais, e depois elas disserem, eu desisti porque eu cansei. Eu estava cansado, eu estava esgotado espiritualmente, e esse esgotamento espiritual vai minando também as forças físicas, e ela não consegue mais fazer nada e acaba desistindo, muitos até se entristecendo, muitos até saindo da fé. Então, o cansaço é um perigo iminente. Paulo está falando aqui para os Gálatas, que há sim como cansar de fazer o bem, há sim como cansar de servir. Então, devemos ter cuidado com isso, devemos atentar para isso, porque o cansaço tem matado, tem feito muitos desfalecer na caminhada. Muitos desfalecer. O cansaço espiritual teve um período que a gente via muito nas redes sociais, as notícias de líderes eclesiásticos, pastores, tirando sua própria vida. Isso se dá por um motivo, esgotamento espiritual. Não nos cansemos de fazer o bem, porque no seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, é um perigo iminente. Paulo tá alertando aos Gálatas. E olha aqui, Paulo, no contexto, você imagina no contexto de Paulo ser dado como morto, ser apedrejado, e depois estar lá na região da Galácia, falando aos Gálatas sobre não cansar de fazer o bem, retribuir com serviço, com amor, aqueles que outra hora lhe apedrejaram, né, ali. Então, olha que coisa extraordinária o que Paulo está vivendo aqui nesse momento. Louvado seja Deus. Um abraço para você que já está conectado com a gente, chegando agora. Conectado com a gente aqui, nosso querido pastor Francis José. Ajuda a gente a fazer o programa aí, pastor. Comenta, né, pastor Jonas? É isso aí, a paz do Senhor, meu querido pastor. Pastor Francis. Pastor de Itapipoca. Isso, fazendo uma obra maravilhosa ali na implantação de igreja, né? Louvado seja Deus. Jefferson Ferreira, nosso querido irmão Dondon. Paz do Senhor, meu Paz do Senhor, irmão Jefferson, conhecido como Dondon, né? Exatamente. Servo de Pai Deus. de Cristo, seja bem-vindo, compartilha aí uma experiência. E rapaz, eu fico muito feliz, né, falando aqui com ele, Jefferson, porque é um filho meu na fé. Né? Eu levei ele para a igreja, a gente estudou junto, fomos criados juntos.
E é um filho meu na fé, e esses dias eu conversando com ele no WhatsApp, ele disse que está bem espiritualmente. Glória a Deus. Né, tá congregando, que era algo que por problemas emocionais, muitas vezes, até esses cansaço espiritual, né? Muitas vezes ele conversando comigo, e deixou ele assim, inativo, muitas vezes, preso ali nos próprios pensamentos, né? A mente dele bugando ele, como ele fala, né? Conversando comigo. Então, eu fico muito feliz por você, meu irmão Jefferson, Dondon, por você estar bem espiritualmente, estar congregando, né? E eu fico alegre por isso. Glória a Deus. Marlene Piedade também conectado com a gente. José Almeida, louvado seja Deus. Quitéria da Silva também nos assistindo. Diácono Stanislau conectado com a gente. Seja bem-vindo, meu amado irmão. Nadi Boys também está conectado com a gente. Então, o assunto para você que está chegando agora é cansaço espiritual, né? Pastor Jonas, a primeira pergunta é: existe a possibilidade de um cristão cansar espiritualmente? Você já falou que é possível, né? E por quê? Vamos lá. Geralmente, irmão Gildo, o que vai te cansar espiritualmente é mais o serviço, o acúmulo de responsabilidades, de tarefas, de estar ali na linha de frente, do que às vezes o pecado. O pecado, ele traz o quê? O esfriamento espiritual. Com certeza, ele vai te distanciando de Deus ali, mas você não sente aquele esgotamento, como você uma hora estava ali ativo bem, e às vezes por pegar grandes responsabilidades, por ter que... Sobrecarga, né? Uma sobrecarga, assim, sobre os afazeres espiritual, às vezes eclesiásticos, às vezes problemas financeiro, emocional, né? Problema na família, dificuldades, e aquilo sobrecarrega com tudo, problema no trabalho, e isso vai causando um esgotamento espiritual. Porque, assim, diferente do esgotamento físico, né? O esgotamento físico você recupera com uma boa noite de sono, um sono bem dormido, né? Você dorme bem, num canto confortável, tira ali uma boa noite de sono, você repõe as energias físicas, né? Verdade. Mas e aí, o espiritual, né? Por exemplo, o cansaço espiritual, ele faz com que a gente fique sem energias, sem força física também. Ele esgota nossas forças físicas, né? E além disso, você quando está cansado espiritualmente, você fala o que não era para falar, você se irrita muito fácil, você não tem aquela fé no melhor, você começa a desacreditar, a duvidar. Então, ela vai minando ali tuas energias positivas, né? O desânimo começa a aparecer, você fica desanimado, você se isola, você toma atitudes que não era para tomar, você muitas vezes deixa de congregar. Então, o cansaço espiritual, ele é perigoso, porque ele mina nossas energias que podem nos aproximar de Deus. Ele vai nos distanciando, mas é diferente do pecado. O pecado, ele traz o distanciamento, mas o cansaço espiritual, ele traz o desfalecimento. O que é esse desfalecimento? Ele te desmaia, você sai de si. Você, quando está cansado espiritualmente, você irrita facilmente, você fala o que não era para falar, você se arrepende depois, porque você estava num momento de cansaço ali, tomou uma atitude precipitada, né? Você às vezes põe a carruagem na frente dos bois, acaba se precipitando. Então, o cansaço espiritual, ele é perigoso. E ele acontece, sim, na vida do crente, né? O crente, ele pode cansar espiritualmente. Nós vemos aqui um texto lá, Isaías, que fala sobre isso, que diz assim, olha, Isaías capítulo 40, do verso 29, ó. Verso 29 e 30. Só o verso 30 aqui, ó. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças. Então, o verso 31 fala que até os jovens se cansam, né? E esse cansaço, embora não esteja falando aqui somente do cansaço físico, fala também do cansaço espiritual, né? Porque nossa vida espiritual é comparada a uma jornada, uma corrida. Paulo vai falar,
corrida que está proposta para você, né? Acabei minha carreira. Paulo vai comparar a nossa vida como uma carreira, uma maratona, né? E uma maratona de, por exemplo, 40 quilômetros, né? Vamos botar aí. Se você não tiver ali preparado fisicamente para aquela maratona, no meio da maratona você começa a cansar. E do meio para o fim, você pode até desfalecer, desmaiar, né? Então, só citando aqui um exemplo, o cansaço espiritual, ele ocorre, irmão Judo, muitas das vezes, quando a gente se sobrecarga de algo que nós não tínhamos o preparo ainda para aquilo. Aí vem o cansaço espiritual porque você se doou, se dedicou e você gastou todas as suas forças ali em algo que você não tinha estrutura ainda para aquilo. Por exemplo, eu falei aqui o teu exemplo de pessoas que acumulam muitas tarefas espirituais na igreja, sendo que ele não tem ainda a estrutura para suportar tudo aquilo. Maturidade. E eu nem digo isso, eu digo que ele se sobrecarrega porque ele até pode, uma coisa de cada vez, ele pode dar conta de algo. Eu não estou dizendo que ele não está apto para a tarefa eclesiástica, mas eu estou dizendo que ele se acumulou de tantas coisas que não dá ainda para ele ter, como é que eu posso dizer, a costa larga para aquilo, né? Não dá para suportar. E às vezes o camarada até tem a costa larga, tem o respaldo para aquilo ali, ele tem experiências, ele viveu muitas coisas na vida, ele tem o Espírito Santo auxiliando, ajudando, né? Ele é um cara espiritual, ele é um cara que busca, ele se prepara, ele se dedica, ele estuda, mas se você não souber gerir família, trabalho, igreja, essas coisas que acontecem os problemas para a gente solucionar, né? Ministério, você não souber gerir o ministério com a vida profissional, com a vida familiar, com a vida financeira, e você começar a aparecer problemas nessas áreas da sua vida, aparece um problema ali, aparece outro ali, aparece outro ali, você vai se sobrecarregando, porque é muita coisa para você gerenciar, muita coisa para você resolver, muita coisa para você solucionar. E se você não souber gerir isso, como o conselho lá de Jetro, né, do sogro de Moisés, Moisés, tu vai passar o dia todo julgando a causa desse povo e não vai ter tempo para tudo, vai morrer aí. Aí morrer e não resolve nada. Aí ele dá o conselho: por que tu não separa líderes, homens experientes, homens de boa índole, das tribos de Israel, né? 70 homens que possam julgar as causas junto contigo. Olha aqui, inteligência aqui. Verdade. Ele disse assim: sozinho tu não vai conseguir, não, tu vai morrer, e esse povo aí não vai ser julgado essas causas. Moisés passava dia e dia com filas inesgotáveis de pessoas com problemas e ele, para solucionar aqueles problemas, julgar aquelas causas. Isso dá uma sobrecarga. Da mesma forma, eu não estou dizendo que a pessoa não tenha aptidão para fazer isso. Moisés era um cara assim, extraordinário, mas Jetro viu que ele estava ali sobrecarregando. Da mesma forma, nós temos que ter jogo de cintura para poder conciliar ministério com vida familiar, com vida financeira, com casamento, né? Então, você tem que conciliar muitas coisas, e quando uma ou duas áreas ali começam a aparecer problemas e você não consegue solucionar, vai afetando as outras áreas, né? Quando a família não vai muito, você está com problema familiar, afeta o seu ministério. Quando você está com problema financeiro, afeta a sua vida familiar e afeta também o seu ministério. Então, esses problemas que no dia a dia muitas vezes não são solucionados, você começa a se sentir impotente, capaz de fazer isso, acaba trazendo um esgotamento espiritual, porque você ora, você busca, você é fiel, você se entrega integralmente para aquilo, mas você vê as coisas dando errado, e aquilo vai dando uma sobrecarga espiritual, né? E se a gente não tomar cuidado, nós podemos nos cansar. Frustração, se entristecer com a denominação. Acontece, eu já vi gente cansar. Dizer assim, e fazer como o texto lá de Gálatas, que Paulo exorta aos Gálatas: não nos cansemos de fazer o bem,
porque no tempo certo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Tem muitas pessoas que cansam e não aprendem a descansar, desistem, desfalecem. Então, eu vi essa frase e eu achei muito interessante. Quando você estiver cansado, aprenda a descansar, não a desistir, né? As pessoas, o desistir é o desfalecer aqui. Você desistiu, você desmaiou, né? O desfalecer, quando a pessoa desfalece, é uma pessoa que desmaia, né? Ali, ou por falta de uma vitamina, ou por não conseguir ter aquele preparo físico para completar aquela maratona de 40 quilômetros. Então, perto lá para os 30, ela já está cansada, lá para os 35 ela desmaia. Então, a nossa vida é comparada a essa vida espiritual, é comparada a essa trajetória, essa maratona. E, Diácono Gil, interessante que geralmente a gente se sobrecarga. Por quê? E acontece o cansaço. Vamos lá, o cansaço espiritual. Vamos aqui, o cansaço físico. Você, para correr 40 quilômetros, você não pode começar correndo 40 quilômetros. Você corre primeiro 2 quilômetros. Aí você depois consegue correr com o treino, né, a constância. Você vai treinando toda semana 2 quilômetros, aí aquilo já está leve, né? Aí você está acostumado com correr 2 quilômetros. É a academia também. Nós tivemos até uma lição sobre a academia espiritual, né? Então, olha aqui, você consegue agora correr 2 quilômetros. Você está um mês correndo 2 quilômetros. Aí agora você pode ir para os 3 quilômetros. Mas você não vai conseguir correr sem nunca ter corrido 2 quilômetros, 3 quilômetros, 4 quilômetros, 5 quilômetros. Gradativamente, você não vai correr de uma vez 40 quilômetros. Então, eu posso comparar isso com o cansaço espiritual, com às vezes você pega muita responsabilidade, muito problema para solucionar, sendo que você ainda não tem o preparo para aquilo. Da mesma forma, não vai dar certo se eu chegar na academia e na primeira semana pegar 100 quilos nas pernas, 40 quilos nos braços. Eu não tenho estrutura ainda para aquilo. Mas se eu treinar um mês com 10 quilos, depois passo mais um mês treinando com 10 quilos, quando ficar leve eu passo para os 20 quilos, quando daqui um ano eu consigo pegar aquele peso. Da mesma forma o maratonista, né? Ele começa correndo 10 quilômetros, depois ele corre uma corrida de 20 quilômetros, depois ele vai para um de 30 quilômetros, depois ele vai para um de 40 quilômetros. Quando nós pulamos as etapas, nós não temos estrutura, muitas vezes espiritual, para gerir toda a problemática que envolve o ministério, que envolve família, que envolve, né, cada responsabilidade. Você tem que ter uma estrutura para isso. E muitas pessoas cansam mais no serviço do que o pecado. Às vezes o pecado ele traz o distanciamento, mas você não se sente esgotado espiritualmente, sem força para nada, como às vezes o desfalecimento que o cansaço pode trazer na nossa vida. Glória a Deus. Verdade, temos que nos policiar sobre isso, né? Muitas das vezes a gente abraça muita coisa, né, Pastor Jonas, e não dá conta, se frustra, desiste. Aí vem o cansaço espiritual, né? Que é um dos piores, né, Pastor Jonas? O cansaço espiritual, ele rouba a tua energia física. Né? Você pode estar cansado fisicamente, mas se você tiver com o espiritual renovado, olha o que o texto de Isaías vai dizer aqui, ó. Não saber, ó, Isaías 60, 28. Eu separei esse texto também porque eu achei muito interessante. Não sabes e não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa e nem se fadiga? É inescrutável o seu entendimento. Olha, Deus começa falando que ele nem cansa e nem fadiga. Isso é mal do ser humano. O ser humano se cansa e fadiga, né? Olha aí ele diz assim, ó. Ele dá força ao cansado e multiplica as forças do que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão como as asas das águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Olha aqui, ó. A nossa trajetória, essa caminhada que nós vivemos é comparada a isso, a corrida, a caminhada, né, a trajetória. Eles correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Então, olha o que Deus fala, né? Ele diz que ele dá força ao cansado e
multiplica as forças do que não tem mais nenhum vigor. Verdade. Então nós temos que achar esse segredo, né? De receber essas Pra forças. gente não se cansar, né? Para não se cansar na caminhada. O cansaço ele vai vir. A gente não pode desfalecer. Quando a gente se sentir cansado, temos que olhar para esse texto aqui de Isaías e ver que Deus dá força ao cansado e multiplica as forças do que não tem mais nenhum vigor. Aleluia. Cansado espiritualmente, irmão Gil, você vai se sentir, eu vou se sentir esgotado espiritualmente. Eu, esses últimos dias, com problema de trabalho, as problemáticas da vida, né, que aparecem, não só ministerial, mas de trabalho, financeiro, porque eu sou autônomo e a gente tem que conciliar muita coisa, é um jogo de cintura e eu me senti muito assim abatido, né? Aí eu lembrei daquela música, porque está abatida, ó minha alma, né? Porque se preocupas dentro de mim, espera em Deus. Aí eu vi esse texto aqui, ele multiplica a força do cansado, Aleluia. ele dá força ao que não tem mais nenhum vigor, Glória a né? Deus. Aí eu cheguei aqui cantando aquele hino, né? Descansa, Exato. quem te prometeu garante, né? Então, a gente tem que aprender isso, a descansar no Senhor, a confiar nele, a depender dele no momento de mais cansaço, né? Deus, às vezes, nos permite momentos de cansaço, esgotamento espiritual, para que a gente venha entender que é Ele quem dá as forças. É Ele quem multiplica a força do cansado, é Ele que restaura a força do que não tem mais nenhum vigor. Eu me encontrei nos últimos dias, irmão Gildo, assim, e pensei por várias vezes, desistir, né? Quem não pensa? Quem é que pode dizer que é forte ao ponto de dizer que nunca pensou em desistir? Mas o Senhor, Ele nos dá esse escape. Ele nos dá essa força que nós precisamos. Ele diz isso para Paulo. Paulo, é na tua fraqueza que eu te fortaleço. Quando tu pensa que está fraco, é aí que você está forte, porque eu te fortaleço. A minha graça te basta, né? Meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, né? Então, é isso que nos renova as energias no momento de mais dificuldade, que nós corremos para o Senhor e Ele traz esse socorro, esse renovo, Ele nos leva aos pastos verdejantes, às águas de descanso. Aleluia. Então, é aí que nós temos que aprender, que no momento de maior cansaço espiritual, de maior esgotamento, não é desistindo, é descansando que nós renovamos as nossas forças. A palavra de Deus vai dizer, diga ao fraco, eu sou forte, né? Então, quando nós estivermos no nosso momento maior de fraqueza, nós temos que ver que em Deus nós podemos ser fortalecidos. Aleluia. Um abraço aqui para o nosso querido irmão Valteir Araújo. Graça e paz, meu irmão. Está conectado com a gente. Deixa eu ver mais aqui. Quem está conectado com a gente? Dislane Santiago também está aqui com a gente. Deus abençoe a sua vida poderosamente, minha irmã. Seja bem-vindo. Você está no Que a Bíblia Diz, sempre um assunto maravilhoso. Hoje a gente está falando sobre cansaço espiritual. Pastor, qual a diferença entre o cansaço físico e o cansaço espiritual, pastor Jonas? Bom, o cansaço físico, a gente sabe que ele nos esgota também, nos impede de fazer muita coisa, né? O físico, né? O cansaço físico, quando você está cansado fisicamente, assim, de uma rotina acelerada de trabalho, de um mês ali intenso no trabalho, muitos afazeres, né? Às vezes ter que cuidar da casa, cuidar da família, correria, né? Isso, um bom sono, ou então um final de semana com a família, de descanso, repara, né? Isso, uma boa noite de sono é restaurador. Não só uma boa noite de sono, mas também a gente tem que tirar um momento de lazer ali para repor nossas energias físicas, para também, o que muitos falam de desgaste emocional, né? De também, como é que eu posso dizer, cansaço emocional. Quando você está cansado fisicamente e emocionalmente, uma boa noite de sono junto com uma boa alimentação, né? Vitamina, suplementação, resolve o cansaço físico. E aí, o cansaço espiritual, né?
como resolver isso aí. Então, o cansaço físico, a diferença, né? A pergunta é essa, né? Diferença, né? Isso, a diferença entre o Pronto. cansaço físico O cansaço físico, espiritual. se você tiver com o seu espiritual fortalecido, você supera o cansaço físico. Verdade. Você vê isso até, vamos aqui trazer para um exemplo assim prático, né? O cansaço físico você recupera numa noite de sono bem dormida. Se você estiver cansado por não estar dormindo, né? Mas se você tiver com um mês bem intenso, um semestre, 6 meses ali intenso de trabalho, família, você está esgotado fisicamente. Você está irritado, se irritando por qualquer coisa, você está estressado. Aí ali um bom final de semana, longe de tudo isso, né? De descanso, leva com a família, né? Se você for solteiro, até sozinho mesmo, você programar com um amigo, algo, vamos sair desse estresse. Aí um final de semana descansando ali e restaura, né? É restaurador, é reparador, faz bem. Nós não podemos negligenciar o descanso na nossa vida, porque o próprio Deus, ele no 7º dia, ele dá o exemplo de descansar lá em Gênesis. E ele mesmo diz aqui nesse texto de Isaías, no versículo 28 do capítulo 40, não sabes ou não ouviste que o eterno Deus, o Senhor Criador de toda a terra, não se cansa e nem se fadiga? E para que ele descansou no 7º dia? Cansado ele não estava, ele mesmo diz que nem se cansa nem se fadiga. Isso é um mal do ser humano, Deus não cansa. Né? Mas ele descansa para dar os exemplos para o ser humano, que nós temos que desacelerar. E ele dá a ordem do mandamento: 6 dias trabalharás, farás todos os teus afazeres. No 7º dia, o dia do Senhor, nesse dia descansarás, não farás obra, nem tu, aí vai lá, nem teu empregado, né? Tá lá, o mandamento. O mandamento do descanso, irmãos, é para nos mostrar que nós não somos uma máquina, que nós não podemos negligenciar o descanso. Somos limitados. Somos limitados. Nós vamos pifar se nós negligenciarmos o descanso. Se nós ficarmos nessa rotina acelerada, frenética do trabalho, do ministério, de eclesiástico, tudo. A gente tem que dar conta de tudo. E às vezes negligencia o descanso para poder dar conta de tudo. E aí é onde está o erro. Se nós negligenciarmos o dia de descanso, que é um dia que o dia do mandamento, falando aqui um pouco do dia do mandamento, é um dia que restaura nossas forças físicas, mas também nossa força espiritual. Dia de recarregar as baterias espirituais também. Verdade. O cansaço espiritual vai embora, porque você está se alimentando ali espiritualmente, numa escola bíblica, está fazendo o bem. Não nos cansemos de fazer o bem. Ele está lá dizendo nos Gálatas, e o dia do sábado é um dia para isso. De fazer o bem, de socorrer o necessitado, fazer ação social, de fazer visita, de ir a um hospital, né, visitar alguém que esteja enfermo. É um dia de evangelizar, de falar do amor de Deus, fazer aquele trabalho que Jesus disse: meu pai trabalha e eu também trabalho. Quando ele foi interrogado pelos fariseus, por que trabalhava no sábado, né? Verdade. Falando aqui sobre um pouco que existe um mandamento específico para o descanso. E quando nós negligenciamos, nós sobrecarregamos o nosso corpo físico. E também, quando nós não paramos essa rotina frenética para nos alimentarmos espiritualmente, nós sobrecarregamos também o nosso espiritual. Por que muitas vezes líderes, eu digo isso porque eu já vivenciei isso, a rotina de trabalho, a rotina de que tem que dar conta ministerialmente, e você não sobra tempo para você ter um devocional direito, você não tem tempo de preparar um bom sermão, você não tem tempo de fazer um bom estudo para ministrar uma lição, e aquilo te sobrecarrega as tuas forças espirituais. É como o corpo físico, que se você não se alimenta, você fica debilitado de vitaminas e acaba tendo uma fraqueza e desmaiando. Da mesma forma, o espiritual, se você não se alimentar, se você não tiver tempo de qualidade com Deus, se você não tiver tempo para tirar ali, quer seja 20 minutos do seu dia, 1 hora, depois vai crescendo nisso, né? Você tira 1 hora, porque você já está ali. Por que as pessoas cansam na hora do culto? Por que as pessoas cansam num culto de oração? Ele já vem cansado? As pessoas cansam no culto de oração, irmão Gildo, porque elas passaram uma semana sem orar. Cansado. Aí acham uma oração de 1 hora cansativo. Não, 1 hora de oração, meu irmão, é cansativo. É o cansado. Se você estiver desligado. Não, é cansativo por quê? Porque passar a semana sem orar e você vai orar 1 hora é cansativo. Da mesma forma que se você tiver uma vida sedentária fisicamente, inventar de correr,
você cansa. Agora, se você toda semana tirar 20 minutos para fazer uma caminhada, uma corrida, você aguenta correr 1 hora. Do mesmo jeito é a oração? Do mesmo jeito, você aguenta orar 1 hora. Se você todo dia fez 20 minutos de oração, tem um seu devocional, você não cansa no culto de oração. As pessoas já chegam cansadas no culto de oração porque não tiveram tempo de qualidade durante a semana. As pessoas cansam espiritualmente porque negligenciam esse princípio, né, que você só cresce espiritualmente se você buscar as coisas espirituais. As pessoas negligenciam o princípio de que é se alimentando espiritualmente que eu cresço espiritualmente, que eu não vou cansar espiritualmente, porque eu tenho o quê? Eu tenho uma rotina, um hábito saudável, né? Então vamos lá, um hábito saudável de acordar cedo fisicamente, né? Faz bem para o corpo físico, né? Você acordar cedo, fazer aquela caminhada, né? Você no começo só vai aguentar correr 10 minutos e andar 10. Mas depois de 1 mês, 2 meses, 3, aquilo vira um hábito, você sente prazer de correr agora, não é só mais 10 minutos, você aguenta correr 1 hora. Depois de 3, 4, 5 meses treinando, exercitando, você aguenta, não só aguenta, como aquilo te dá prazer. E se você passar um dia sem fazer, ou até você sente falta, seu corpo físico fica ali. Sim. Da mesma forma é o espiritual. Verdade. Se você tiver hábito de oração, você vai aguentar 1 hora de oração. Se você não tiver hábito de oração, 1 hora de oração é cansativo demais. Você está ali, dormindo. Verdade. Deixa eu compartilhar aqui esse comentário do nosso querido irmão Jefferson. Ele fala: estava tão aprisionado que não queria fazer nada. Como você está dizendo, pastor. Eu vivi tudo isso que você está dizendo. Nosso querido irmão Jefferson, né? É bom compartilhar o testemunho, né? A experiência. Verdade. Eu fui um que acompanhei também o Dondon, o Jefferson, né? Durante muito tempo, né? Nosso irmão, ele viveu esse esgotamento físico, espiritual, né? Físico é uma consequência também. Você de tanto o desfalecimento espiritual, ele suga também suas energias físicas. Você não faz nada, como ele mesmo disse. Você não tem força para nada, você não sai nem de casa, né? Porque você está esgotado espiritualmente e aquilo vai te definhando ao ponto de você se isolar, né? Louvado seja Deus. Nosso querido irmão Walter, ele traz aqui uma frase de um louvor também. Você falou uma frase de um louvor, né? Ele diz: por que te abates, ó minha alma, e te comove, perdendo a calma? Não tenha medos, em Deus espera, porque bem cedo Jesus virá. Dobrado de júbilo, né? Esse louvor. É isso aí. Louvado seja Obrigado, Deus. meu irmão, pela contribuição. Aleluia, verdade. É esperar em Deus, é você ter a confiança, né? Que Deus está contigo ali, passando esse momento, e que Ele dá força ao cansado e multiplica a força daquele que não tem mais vigor. Nosso querido irmão Elvis, ele faz aqui, acho que é um convite. Ele diz: Ocara, dia 28, impacto evangelístico para homenagear aos 100 anos da harpa cristã. Vai ser uma benção. 5 minutos unido em um só propósito. Legal essa programação, né? Lá na cidade de Ocara. Deus abençoe a sua vida, meu irmão. Essa programação creio que vai ser benção. Pastor Jonas, por que cansamos espiritualmente, Pastor Jonas? Por que nós cansamos? Basicamente eu falei um pouco, mas é isso aí, irmão Gildo. Às vezes nós se sentimos cansados numa vigília, cansados no culto de oração, espiritualmente, né? Falando aqui mais sobre isso, esse cansaço que às vezes você não está ali, por exemplo, exercitando, né? Nós tivemos uma lição há poucos dias sobre a salvação, né? Não é exercitando, é desenvolvendo a salvação. Uhum. E nós tivemos uma lição passada também de academia espiritual, né? Que fala sobre esse exercitar da fé. E a vida espiritual, ela tem que ser exercitada, né? Como o corpo físico, o músculo. Se você não exercitar, ele atrofia, né? E da mesma forma, nós se cansamos trazendo para pegando esse ponto específico de estar ali sem força para orar, de estar sem
sem força para jejuar, está sem força para ter devocional, né? Você não consegue mais ler a palavra. Por quê? Porque você foi deixando o hábito de ler. E agora, para voltar, sacrifício, dependioso. Até virar hábito novamente. Um hábito só é construído, segundo os estudos, né, fisiológicos, né, da ciência, né, vai dizer que um hábito só é construído depois de 2 a 3 meses que é feito constantemente. Então você vai ter que exercitar agora. Exercitar. Você só vai conseguir ter prazer em ler a palavra se você começar lendo 2 minutos por dia, depois lendo 5 minutos por dia, depois você vai ler 10 minutos por dia. Aí você vai vai criar um hábito depois de alguns meses que você não vai deixar um dia sequer de ler a palavra. Você, no dia que... Tem até uma frase de um teólogo, um pensador, eu não sei se é o Josimar Bess, que vai dizer que o dia que você não abrir a palavra para ler, considere que é um dia perdido, né? Um cristão, isso deve fazer falta. Por quê? Porque se você perder o hábito, você vai ter que correr ali o dobro agora para conquistar de novo esse hábito. Então vai ser aquele sacrifício, vai dar logo um sono quando você abrir, porque você está cansado espiritualmente. Aí, né, você pega a Bíblia, já começa você já leu 3 versículos, está dormindo, né? Verdade. Então você vai ter que exercitar. Aí o que é? Hábito. Hábito é constância, é constância. Você vai ter que exercitar. Aí depois você sente prazer naquilo, você não deixa, um dia você considera logo que perdeu o dia. Você deixou de ler a palavra, esqueceu de ler. Poxa vida, esqueci de ler a palavra hoje, amanhã lê dobrado. Por quê? Porque esse sacrifício, esse pequeno sacrifício é que vão alimentando a tua vida espiritual. Isso serve também não só para a leitura da palavra, como para o jejum, como para a oração. E as pessoas chegam no culto de oração, que é 40 minutos de oração, elas acham cansativo, né? Enfadonho. Mas por que é cansativo? Porque elas não exercitaram a oração. Só deixa para orar no templo. Porque quem tem o hábito de orar, 40 minutos de oração é fichinha. É pouca coisa. É pouca coisa, não é cansativo. Já acabou. Vamos a oração. Mais. Agora que eu estava começando a orar. Vai começar a esquentar agora e acabou. Então, as pessoas das vigílias têm cada vez mais sido arrastadas. Né? As pessoas cansadas, encurtadas as vigílias, porque as pessoas não buscam mais. Né? Então, quando você tem a constância, o hábito, você não vai se cansar. Isso trazendo para nesse contexto. Mas vamos lá para o cansaço, o esgotamento. Né? Não é só o cansaço aqui. Tem um esgotamento que faz a pessoa desfalecer e desistir. A pergunta é? A pergunta é por que cansamos espiritualmente. Pronto. Aí o esgotamento espiritual, ele se dá por esse excesso de acúmulo de problemas para solucionar no ministério, porque existe os momentos bons na vida familiar e na vida financeira, você às vezes está bem, né? Na vida ministerial, às vezes você tá andando e as coisas estão fluindo, acontecendo, mas existem momentos que não flui. Em alguma área da sua vida você vai estar ali tendo conflitos para resolver, tendo algo que tem tirado a sua paz e aquilo vai minando a tua energia e você não começa a sugar teu tempo de comunhão, de devocional, você começa a faltar de congregar, aí aquilo vai sugando as tuas energias e você acaba entrando no esgotamento espiritual. E esse esgotamento espiritual é mais... A gente se sente mais cansado quando a gente está mais ativo. Ninguém vai se sentir cansado espiritual sem estar fazendo nada. Isso. Não vai se sentir cansado. O pecado vai fazer é te afastar de Deus, mas você não vai sentir o esgotamento que alguém que está lá na linha de frente, fazendo as coisas para Deus, sente, irmãos. Então, você que está ativo, que está fazendo muita coisa, que às vezes se sente sobrecarregado, que às vezes se sente... que está se esgotando suas forças espirituais. O que é que a gente tem que aprender aí? A descansar. A descansar. Não a desistir. Não é entregando os cargos ministeriais, não é dizendo assim, eu esgotei, pronto. Não é fazendo isso. Isso aí é o desfalecimento. Aí você desfaleceu quando você faz isso.
mas é aprendendo a descansar. É não negligenciando o sábado do Senhor, o dia de descansar, que você desprende do trabalho, você vai buscar Deus, vai se preocupar na causa do Senhor, e na obra do Senhor há renovo. Você vai sendo renovado na obra do Senhor mesmo. Não é desistindo da obra, mas você é renovado nela. Porque o próprio Senhor vai dizer ele que dá força ao cansado e multiplica as forças do que não tem mais nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão. Mas os que esperam no Senhor renovam as forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Olha aqui o exemplo da águia aqui, subir como asas de águia. Você percebe a águia, ela com os braços abertos, ela não faz muito esforço, né? Não faz muita força, não fica batendo asa para subir no mais alto. É a força do vento. É o vento em que leva. Da mesma forma o Espírito Santo. Sem a gente não precisa estar esforçando, derramando a última gota de suor para subir com asas de águia. É o Espírito Santo em que vai nos levando para lugares mais altos que nós não teríamos força de chegar lá. Pelas nossas forças nós caíamos no meio do caminho, nós desfalecemos. Mas quando nós renovamos nossas forças no Senhor, confiando nele, não andando ansioso com o dia de amanhã, porque basta cada dia o seu próprio mal, não vos preocupeis, né? Tem a palavra de Deus está dizendo com o que comer, com o de beber. Às vezes as nossas preocupações, nossas dificuldades ministeriais, aquilo rouba nós ficamos, tira o nosso sono, tira a nossa paz, e você vai entrando num esgotamento espiritual. Mas aí o texto vai dizer que os que esperam no Senhor renovam suas forças. Eles voam com asas de águia. Né? O exemplo mais perto aqui da águia, que nós não vemos muito, é o urubu. Você vê que o urubu no Ceará, né, muito do urubu. Verdade. Você vê ele com as asinhas assim, parada. E ele está ali voando mais alto que a maioria dos pássaros. Está lá em cima. Não às vezes começa a voar em círculo. Ó. E esse voar em círculo é pela força do vento, ele vai subindo até onde ele quer chegar. Da mesma forma, nós temos que ser carregados, conduzidos pelo Espírito Santo, para que a gente possa chegar nos lugares que nossa força não chegaria. É pela força do Espírito Santo, se renovando nele, buscando renovo no dia de descanso, não negligenciando o dia de descanso, que é restaurador para a tua força física e também para a tua força espiritual, para que tu não venha dar uma pane, nem venha pirar, nem venha tomar os pés pelas mãos, porque no cansaço nós tomamos as decisões mais precipitadas da nossa vida. Às vezes você está cansado ali do casamento, está cansado ali, esgotado. Aí toma uma atitude que vai repercutir no teu casamento, às vezes não tem mais jeito. Aí o cansaço, às vezes, de lutar com ministerialmente, o esgotamento, aí faz tu desistir ministerialmente. Né? Vamos lá para o ramo financeiro, empresarial, os problemas, aí tu abre mão do teu negócio. No momento de cansaço, tu desiste, tu entrega os pontos. Então, é no momento de cansaço que nós temos que parar para respirar, né? Colocar as ideias no lugares, pedir a orientação divina, pedir a orientação do alto, pedir força, como Paulo pediu. Paulo diz, olha, esse espinho na minha carne tem me esbofeteado. É como Satanás que todo dia me açoita. Eu não aguento mais. Paulo estava se sentindo ali esgotado. Olha aqui, e Paulo chegar a pedir por 3 vezes, Senhor, retira de mim esse espinho na carne, porque eu não aguento. E o Senhor vai dizer, Paulo, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então, quem sabe esse momento de que você se sente mais fraco, espiritualmente, que você se sente ali debilitado espiritual, não é um momento que Deus está querendo te ensinar que você tem que depender dele. Como a águia depende do vento para subir mais alto, para ser elevada à altura a qual nenhum outro pássaro consegue chegar, somente a águia. Da mesma forma, quando nós descansamos no Senhor e esperamos nele, ele vai dizer que ele multiplica a força do cansado. Não, ele dá força ao cansado e multiplica a força do que não tem nenhum vigor. Os jovens cansam e caem, mas os que esperam no Senhor renovam suas forças. Sobem como asas de águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Então, quem sabe Deus não quer te conduzir através desse momento de
fraqueza, esse momento de cansaço espiritual, a dizer: olha, meu filho, a minha graça te basta. Diga ao fraco, eu sou forte. Aleluia. E nesse momento é onde você tem que buscar força em Deus, para você entender que com nossas forças nós não chegamos a lugar nenhum. Nós damos um passo e caímos. Mas com o Espírito Santo de Deus nos auxiliando, nós vamos chegar sim até onde nós até onde o Senhor quer nos levar, que é rumo às mansões celestiais, é completar a carreira, como o apóstolo Paulo ele diz: eu combati o bom combate, acabei a minha carreira, a minha maratona chegou ao fim. Mas eu não caí no caminho, né? Cansaço espiritual. O cansaço espiritual aqui de Paulo, quando ele diz assim: olha, Senhor, tira esse espinho na minha carne, Senhor, minha graça te basta, por meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Paulo entende ali, e Deus quer ensinar para Paulo uma lição, que não é pela força dele, porque se nós temos essa dificuldade, nós seres humanos, quando tudo está bem demais na nossa vida, nós esquecemos de Deus, nós achamos que é por nós mesmos, é pela nossa força, é pela força do nosso braço, e tempos fáceis demais criam homens fracos, e é no tempo da dificuldade. Eu já vi essa frase e é interessante, e Paulo ele foi forjado desse homem forte da Bíblia que nós vemos pelas suas dificuldades. Se não fosse o espinho na carne, se não fosse os açoites, se não fosse os naufrágios, se não fosse as dificuldades que Paulo enfrentou, hoje nós não estaremos falando dele como esse homem que enfrentou tudo e que diz, como nós estamos estudando na lição, né, do trimestre: alegrai-vos no Senhor quando está preso. Verdade. Será que se ele não tivesse enfrentado tudo isso, prisão, açoite, naufrágio, teria sido lembrado? Teria sido esse homem forte que ele foi? Deus, às vezes, na nossa fraqueza, ele quer nos forjar um caráter forte, quer nos forjar um homem espiritual forte, um homem interior forte. Porque se não fosse os momentos de luta, quem seria Paulo? Se não fosse o gigante Golias, quem seria Davi? Verdade. Se não fosse os exércitos inimigos para ele enfrentar e vencer, quem seria? Nós estaremos contando a história de Israel, se Israel nunca tivesse vencido as suas batalhas. Então é nesses momentos de dificuldade e fragilidade que Deus está forjando em ti e em mim um caráter forte, como o caráter de Paulo foi forjado no seu espinho na carne. E é esse caráter forte, é esse homem forte que o tempo difícil vai amadurecer e vai levantar. Agora o tempo fácil demais, nós constrói homens fracos. Nós se distanciamos de Deus e achamos que estamos vencendo pela nossa própria força. E aí o homem fraco torna novamente a construir um tempo difícil. Homem fraco faz tempo difícil. E o tempo difícil faz um homem forte. Louvado seja Deus. Programa maravilhoso esse de hoje. Neide Barbosa, um abraço para você, minha irmã. Nadir Boys também conectado com a gente. Eduardo Paulo, nosso querido Eduardo. Um abraço para você, meu irmão. Seja bem-vindo. Irmão Ney também conectado com a gente. Paz do Senhor Jesus, meu amado irmão. Seja bem-vindo ao nosso programa. A hora passou, pastor Jonas, estamos caminhando para o finalzinho, mas eu queria concluir lhe perguntando o que fazer para vencer esse cansaço espiritual, pastor Jonas. O que fazer? Jesus, uma receita? Existe uma receita. O próprio Jesus ele dá o exemplo. O próprio Deus também, lá no Antigo Testamento, ele dá o exemplo. Ele cansava? Não cansava. Mas ele tirou um dia para descansar. Descanso, né? Embora você diga assim: não, mas eu não estou cansado, eu não estou sobrecarregado, mas não negligencie o descanso, porque vai chegar o momento que hoje você não está cansado, mas o estresse, a rotina acelerada, os afazeres espirituais, se você não tirar um tempo ali para se desligar um pouco disso e descansar em Deus, ter um tempo de qualidade, de comunhão com Deus, você vai cansar espiritualmente. Se você for negligenciando o tempo de descanso e o tempo que é para você estar se alimentando espiritualmente, você às vezes está atarefado com outras coisas, aí você não tem tempo mais para preparar um sermão, você não tem tempo mais para ter uma leitura de qualidade da palavra de Deus. Eu não estou dizendo ler nas carreiras, eu estou falando debruçar no texto, procurar entender. Ter um momento também de intimidade, de oração no devocional com Deus. Quando você vai negligenciando tudo isso,
você vai ficando debilitado espiritualmente. Aí as tentações vêm e você acaba caindo. Aí vem as dificuldades e você acaba perdendo a fé. Aí vem porque você não está mais buscando alimentar o homem interior, que é o homem espiritual. E quando nós não alimentamos o corpo físico, nós ficamos debilitados de vitamina e desfalecemos, né? Desmaiamos. Verdade. Passa sem comer 4, 5 dias para você ver se não está amarelinho, não está vendo o mundo girando. Se eu passar um dia de fome, eu vejo o mundo girando. Né? Que quando eu como muito. Aí se eu passar o dia sem comer, ou então comendo só, tomando chazinho, meu filho, o negócio fica estreito, eu vejo o mundo girar. Aí, da mesma forma é o espiritual. Se você não alimentar o espiritual, a receita é essa. Você não alimentar o espiritual, você vai enfraquecer espiritualmente, vai se enfraquecendo, até chegar ao ponto que Paulo alerta aos Gálatas, olha, não cansemos de fazer o bem, porque se nós não cansarmos, nós, no tempo certo, ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Mas se nós cansarmos ao ponto de desfalecer, nós não vamos colher aquilo que Deus plantou, aquilo que Deus reservou para nós, que é as mansões celestiais, é completar a carreira, como Paulo completa e diz, acabei minha carreira, guardei a minha fé. Então, quem é que quer cair no caminho? Quem é que quer desfalecer no caminho? Eu não quero, então eu tenho que me alimentar. Da mesma forma que o maratonista tem que se alimentar bem para correr uma corrida daquela. Vai correr 40 km com fome, sem preparo, né? sem ter as vitaminas corretas. No meio do caminho você desmaia e cai. Verdade. Da mesma forma, nós somos comparado aos maratonistas, que tem que estar se alimentando espiritualmente para conseguir completar a carreira, né? Para conseguir chegar ao fim, né? Que é as promessas de Deus serem alcançadas na nossa vida. Então, Jesus dá o exemplo. Jesus venceu em oração por quê? Porque era um homem de oração, ele orava. Você vê várias e várias vezes Jesus indo orar, né? E os seus discípulos, às vezes, por não exercitarem tanto a oração como Jesus, tem um momento que eles dormem, né? Aí Jesus diz, por nenhum momento vocês podem orar comigo, né? Porque os discípulos estão lá dormindo e Jesus orando. Né? E Jesus venceu as tentações porque era um homem de oração. Porque era um homem que buscava o auxílio do Espírito Santo, porque nós falamos isso sobre a humanidade de Cristo. Quem quiser assistir o programa da humanidade de Cristo, está salvo aí, né? Verdade. Jesus venceu como um homem, mas com o auxílio do Espírito Santo, porque era um homem de oração, porque era um homem que se debruçava na palavra, né? Ele tinha por costume todos os sábados estar na sinagoga ali, e ele tanto estava ali se debruçando, ensinando, né? Quanto ele estava também fazendo o trabalho de Deus, engajado na obra. E isso, meus irmãos, não é o que traz o cansaço. Pelo contrário, é o que nos renova. Muitas vezes eu estou querendo me sentir cansado espiritual e depois de uma visita, 2 visitas a um irmão, eu saio renovado. É verdade. Depois de um momento de evangelismo, saio ali com o espiritual restaurado. Não é a obra que nos cansa espiritualmente, né? Mas é não sabermos que tem o descanso que não pode ser negligenciado. Você tem que ter tempo de qualidade com Deus, você tem que ter tempo de devocional de qualidade. Você não pode negligenciar o tempo de se alimentar espiritualmente, como também o tempo de descanso. Então, só vai vencer em oração se orar. A receita é essa. Não estou com vontade de orar. Comece orando. Faça sem vontade. Disciplina. Espiritual. Tem que ter disciplina. Nem todo dia você vai acordar com vontade de orar. Mas tem que orar. Nem todo dia você vai querer ir para o culto. Mas é no dia que você tiver sem vontade que é o dia que você vai. Você criando o hábito, criando a disciplina, você vai conseguir não desfalecer e não cansar espiritualmente. Louvado seja Deus. Chegamos ao final do nosso programa. Que é isso. Maravilha. Chegamos ao final do nosso programa. Só nos resta agradecer a você que ficou conectado com a gente até agora. Dizendo muito obrigado. Esse é o programa que a Bíblia diz. Você que está vendo, nos assistindo pela primeira vez. Todas as quinta-feiras, sempre a partir das 20h30, né, Pastor Jonas? A gente está aqui com o tema
abençoado falando da palavra de Deus, né? Já estamos há quase 3 anos, pastor Jonas, por aí, né? 2 anos e pouco. Vamos para quase 3, eu acho. Isso, com esse programa, o que a Bíblia diz. Sempre um assunto relacionado à palavra de Deus. Grato a você que está aí conectado com a gente. Vamos orar, né, pastor Jonas? Agradecer a Deus por mais um programa concluído, por mais uma mensagem que eu creio que edificou vidas nessa noite, em nome santo de Jesus. E para finalizar, antes de orar, eu quero só terminar com um versículo que está lá em Mateus 11, 28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis o descanso para a vossa alma. Aleluia. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Nós que muitas das vezes colocamos um peso no fardo que Cristo disse que é leve, né? E esses pesos, que é o acúmulo de tarefas, os problemas da vida, quando nós andamos ansiosos, quando nós não conseguimos ter tempo suficiente para se alimentar espiritualmente, negligenciamos o descanso, o dia de descanso, a gente vai perdendo as forças espiritualmente. E é para esses que estão cansados e sobrecarregados que Jesus diz esse texto. Você que está cansado e sobrecarregado. Eu falo aqui para cristãos, mas também falo para pessoas que não conhecem a Deus. Você que está cansado, sobrecarregado de tudo isso. Você que se sente esgotado física, espiritual, emocionalmente, se sente esgotado. Lance sobre os pés do Senhor as tuas ansiedades, porque Ele tem cuidado de você. Ele vai dizer que: vim a mim, vós que está cansado e sobrecarregado, e eu vos darei descanso para a vossa alma. Então existe sim a possibilidade de você cansar espiritualmente. Por isso não negligencie o dia de descanso, não negligencie tirar tempo de qualidade para se alimentar espiritualmente, tempo de qualidade para ter um lazer, para estar com a família, para poder ter energia suficiente, física e espiritualmente, para completar a carreira, para completar a maratona que nós estamos aqui, que é a caminhada da fé. Daqui eu agradeço, né, você que ficou conosco, que vai assistir e compartilhar esse vídeo. Amém. Glória a Deus. Vamos orar, né, pastor? Agradecer. Oremos em nome de Jesus. Senhor Deus, eterno Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais um programa concluído, pela tua infinita misericórdia. Senhor, muito obrigado por todos aqueles que estão nos assistindo, que irão compartilhar, que irão assistir depois. Senhor, abençoa, Senhor. Se existe alguém pensando em desistir, que ele venha aprender a descansar em ti. Que ele venha aprender, Senhor, que tu é um Deus que cuida e que na fragilidade, na fraqueza, quando as forças se esgotam, o teu Espírito Santo, ele vem, Senhor, trazendo o bálsamo, o refrigério, trazendo as águas de descanso. Como o Salmo 23 diz, que o Senhor nos leva, o Senhor é o nosso bom pastor, que nos leva aos pastos verdejantes, nos guia às águas tranquilas, Senhor. Então eu te peço, no nosso momento de maior fragilidade e no momento em que nós pensarmos em desistir, nos guia, Pai. Nos guia, nosso bom pastor, às águas tranquilas, às águas de descanso, aos pastos verdejantes, Senhor, e que nós venhamos descansar em Ti, Pai. Para que nós venhamos completar o propósito a qual o Senhor nos designou, Senhor. Se é ministerialmente, nós possamos cumprir o propósito que o Senhor colocou em nós. Se é familiar, que nós, na educação dos nossos filhos, no nosso trato com o cônjuge, nós venhamos ser guiados, Senhor, por esse Espírito que nos renova e que nos leva a voar como asas de águia, Senhor, para que nós não venhamos desfalecer e nem desanimar, Senhor. O desânimo pode ocorrer na nossa vida, mas que nós não venhamos desistir, que nós venhamos aprender a descansar. Então eu te peço, por todos aqueles que estão cansados e sobrecarregados, que eles possam ir até ti, pois tua palavra diz em Mateus, capítulo 11, no verso 28, vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei.
Aleluia, Senhor. É esse alívio que nós queremos, esse socorro do alto que eu peço para a vida de cada um de nós nessa noite e em todos os momentos que nós pensarmos em desistir e que nós estivermos cansados e sobrecarregados espiritualmente. Que o Senhor venha ser o nosso alívio. Aqui eu oro, te peço e já te agradeço por tudo. Amém. E graças a Deus. Louvado seja Deus. Obrigado, pastor Jonas. Mais um programa concluído. Obrigado a você que ficou conectado com a gente. Que Deus abençoe a sua vida, no nome santo de Jesus. E até o nosso próximo encontro, em nome de Jesus.